Corinthians e Flamengo, como eu disse agora. Vamos falar de Corinthians e Flamengo, como eu disse agora há pouco. O bicho vai pegar, porque tem muito corneteiro. Eu não falei brincando, não, nem para provocar ninguém, é sério. Que coisa. E você, hein? corintiano, que acompanha aí os corneteiros nas redes sociais, sabe? Já tem muito corintiano bravo, cornetando, criticando muito o Vitor Pereira. E ele tem, como o próprio professor disse, uma missão quase impossível amanhã no Maracanã. Vitor Pereira e Dorival Júnior falam agora sobre a sequência de Flamengo e Corinthians. Vamos acompanhar. Eu acho que o nível de dificuldades elas serão grandes em todas as competições. Nós não temos uma vaga definida na Libertadores, temos uma pequena vantagem, sim, importante. Nós temos um confronto diretíssimo contra o Atlético na Copa do Brasil e estamos a 9 pontos, até porque falta uma partida para o líder do campeonato. Nós estamos a 9 pontos hoje da liderança da competição. Então, nós não temos uma situação confortável em nenhuma das competições. Nós temos que ter cuidado e continuarmos trabalhando como temos feito, buscando em cada rodada a melhor equipe possível, que eu não considero titulares e reservas. Esta sequência é muito pesada, é uma sequência muito pesada. É uma sequência em que priorizar, nem percebemos bem que competição priorizar, porque é assim, nós queremos manter na frente a lutar pelo campeonato, com a competição hoje. Sabemos que temos que ir ao Flamengo e competir pelo melhor resultado possível, tentar virar a situação, reverter a situação negativa que temos neste momento. Quer dizer que, a pensar nos dois jogos e depois a seguir temos o Palmeiras, vamos ter o mesmo problema, que vamos ter o Palmeiras em casa e vamos querer reverter o jogo da Copa. É uma sequência pesadíssima, hein? Vitor Pereira. Olha aí os próximos jogos de Flamengo e Corinthians. Do Flamengo, Corinthians amanhã pela Libertadores. Aí tem o Atlético Paranaense em grande fase pelo Brasileirão. Os dois jogos em casa, o Flamengo, esses dois próximos. E aí depois ele enfrenta o Atlético Paranaense 2 vezes. Em casa pelo Brasileirão e fora pela Copa do Brasil, um jogo decisivo, uma pedreiraça lá na Arena da Baixada, 0-0 o primeiro jogo. E depois pega o Palmeiras pelo Brasileirão. Olha a sequência que tem o Flamengo, hein? É só pedreira. O Corinthians não é diferente, né? O Flamengo pela Libertadores fora, aí recebe o líder do Brasileirão, o Palmeiras, e esse jogo de domingo vai ser ressaca total. O Palmeiras estará numa ressaca de alegria. Sábado, desculpa. No sábado, é. O Palmeiras estará numa ressaca de alegria por ter eliminado o Galo ou de profunda tristeza por ter sido eliminado na Libertadores. E o Corinthians também. Ressaca por ter sido eliminado ou numa euforia absoluta e monstruosa, né? Aquela empolgação por ter feito o milagre do Maracanã. Sim, se acontecesse. Né? Podemos ter dois empolgados. Podemos ter dois empolgados, podemos ter dois deprimidos. Dois deprimidos e podemos ter meio a meio. Né? Esse vai ser o jogo da ressaca no sábado. Então o Corinthians tem o Flamengo, tem o Palmeiras, aí tem o Atlético Goianiense, olha só a sequência tática, física, mental que tem o Corinthians, é só jogo decisivo. Pesado, hein? Só jogo decisivo. E aí? Não é à toa que o VP falou que não sabe por onde priorizar, porque não tem por onde priorizar. Chega uma hora, é o funil. É o funil, inclusive. Não dá para priorizar nada. É o funil para muita coisa. É o funil para a temporada, é o funil para avaliação futura desse elenco, é o funil para o próprio Vitor Pereira, eu acho que menos por pressão, e mais por ele mesmo. Não vamos esquecer que ele tem um contrato até dezembro. Ele pode simplesmente falar, não quero mais brincar. E motivos para isso ele também tem. Então é muita pressão e eu gostei, mais uma vez, ele é muito consciente, né? Em relação ao jogo da Libertadores, ele falou exatamente o que o Corinthians tem que fazer. Ir para competir no seu máximo, antes de tudo. Acho que essa é uma obrigação até moral, né? O Corinthians tem a obrigação moral de não achar que está tudo perdido. Todo mundo pode achar que está perdido. O torcedor, a crônica, os jogadores do Corinthians não. Eles não têm esse direito. Eles têm que ir para, no mínimo, competir. Fazer aquele jogo decente e vender essa classificação, que está muito difícil, da maneira mais cara possível. E aí, na sequência, tem derby, é o maior rival, contra o maior rival, jogando as maiores chances nesse brasileiro.
né? Porque ou diminui essa diferença agora ou não vai diminuir mais. E depois, contra o Atlético Goianiense, o fator de ter que reverter os 2 gols de desvantagem. Olha como todos esses jogos, além da natureza, já seriam todos dificílimos, todos eles têm um componente ainda muito pesado. Tem um fator aí que é determinante, importantíssimo, e eu quero saber se vocês concordam. É impossível jogar com os mesmos 11 esses 3 jogos nesse intervalo de tempo. Ou é possível? É possível? Para mim é impossível. E para você? Possível. Até agora não jogou com os 11 em jogo nenhum agora, então... E para você? É muito difícil, não acredito não. Não tem como jogar com os mesmos 11? Não, assim, até acho que poderia ter como, Abel, mas pelo trabalho do Vitor Pereira é impossível imaginar esse cenário. Acho que não vai acontecer. Caco, é possível jogar com os mesmos... Tem que ser possível. Hã? Tem que ser possível, tem que tentar jogar com os 11. Eu acredito Os 3 que jogos? dá para colocar o que tem de melhor. Quais são os 11, Tem que tentar, tem que buscar. O Corinthians não tem outra alternativa. Tem 2 jogos eliminatórios. Tem clássico contra o Palmeiras. Tem jogos para reverter em gols. Depois, no próprio jogo que tu pode poupar. Tem que começar com o que tem de melhor nesses jogos. Talvez, à medida que tu vai ganhando confiança, lá no jogo com o Atlético Goianiense, que é em casa, talvez tu tire um pouquinho o pé do acelerador. Mas esses 2 jogos agora que tem pela frente, o brasileiro é muito importante para o Corinthians também. Né? Se ele não buscar os pontos contra o principal adversário, que é o líder da competição. 11 é forma de tem dizer, que começar mas com os titulares. Em 11, todos os jogos. 12, 13 dá para falar. Eu te falo aqui rapidinho. Cássio, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos ou Piton. Ele tem colocado o Piton como principal dele, mas já são 12, né? Na minha opinião seria o Fábio Santos. Mas como eu não sou o técnico, aí continuamos. O Maicon tá fora porque se lesionou, né? Então vai jogar o Duqueiroz. Isso. O Cantilho. Duqueiroz, Cantilho e Renato Augusto, que voltou. Contemos com o Renato Augusto, sim. William, Yuri Alberto e Roger Guedes. E Guedes. São esses 11. O Adson. Esses 11 variando para 12, 13 aí com o Adson. E aí você não sabe se joga o... Mas aí você tem que olhar o adversário. Então, mas é impossível jogar esses mesmos 11 ou 12 ou 13, variando um ou outro. Os 3 jogos eles aguentam? O próprio técnico sempre disse que não aguenta. Se o Corinthians tivesse um modelo de jogo definido e encaixado, dava para jogar os 3. Mas, o mesmo time? Mas é um time que ainda não... O Corinthians é um time carente de criatividade. Talvez o Renato Augusto chegando... Eu acho que o torcedor pede o Renato Augusto pelo que o Juliano não tem feito. Não pelo que o Renato Augusto tem feito. Concordo com você. Então, o Juliano entra nesses 12, 13 aí. Não, tem o Adson o Bruno também. Mendes, tem mais alguns aí. Por exemplo, é difícil o Renato Augusto jogar esses 3 jogos, 90 Não vai jogar. Mas pode jogar os 3, não os 90. Mas Sim, pode jogar os 3. jogar É como o três. Caco falou. O William também não vai jogar os 3. Pode começar todos eles, né? Começar o jogo. Então, o Caco propõe Se ele começar, já é uma grande vantagem. Eu fiz essa primeira pergunta para partir para a segunda. Fiz a primeira pergunta, chegamos à conclusão que é muito difícil, né? Muito difícil jogar esses 3 jogos com praticamente os mesmos... Alguns nomes você não conta. Então, Fábio Santos nos 3 não dá. Tá. Então eu vou partir para a próxima. Em qual priorizar? Ou, posso até perguntar de outra forma, diferente, que é mais prática. Em qual das 3 competições o Corinthians tem mais chance de ser campeão? Eu vou responder primeiro, vou dar a minha opinião. Copa do Brasil. E mesmo assim... Copa do Brasil. E aí, vocês, ou fã de esporte, podem falar, o Abel tá maluco. Copa do Brasil, perdeu de 2-0 do Atlético Goianiense, mas pelo adversário, que não tem a qualidade do Flamengo, por exemplo. Mas que tá jogando bem. Tá. Ou, não, tudo bem, é difícil também. Tá com uma desvantagem de 2-0, é difícil. Mas, por exemplo, é muito mais difícil você passar pelo Flamengo na Libertadores. É muito mais difícil você tirar a diferença de um Palmeiras no Campeonato Brasileiro, você perseguir e ultrapassar o Palmeiras. Na minha opinião, a competição que o Corinthians ainda tem mais chance de ser campeão é a Copa do Brasil. É o caminho menos ruim. Agora. É o caminho menos obstruído. Eu não gostaria de estar no lugar do técnico, porque como que ele vai pensar? Então tá bom, eu vou dar uma poupada contra o Palmeiras. E aí leva uma pancada em casa e aí? Poupar contra o Palmeiras já é um contrassenso em termos, né? Qualquer que seja a disputa. Poupar contra o Palmeiras sempre ia dar polêmica aqui. Ele fez isso no primeiro turno, não fez? E foi massacrado. Foi terrível. Ele fez um jogo contra o Boca Juniors na Libertadores. Poupou demais, né? E a frase que eu mais ouvi de corintianos foi: ele não sabe o que é o Corinthians. Foi ou não foi? Ele reagiu, falou, como não sei o que é um derby? Eu tenho 200 clássicos na minha vida. Tive que sair de
viu que vocês camburão, vão não falar foi o isso? que é? Na Turquia? Dentro dessa sua lógica, Abel, o Caco propõe sair com o que tem de melhor e, eventualmente, poupar durante o jogo. Mas são jogos que não vão te permitir poupar. Você contra o Flamengo no Rio, precisando de 2 gols, não há situação que você consiga tirar o pé do acelerador nessa partida. Tendo que ganhar do Atlético Goianiense, precisando de 2 gols, não há situação que te faça tirar o pé, a não ser que vire 4-0. Muito pouco provável. E no derby, a mesma coisa. Essa lógica do Abel é interessante porque vê o cronograma de trás para frente. Qual Abel? Eu? Você. Então, tudo bem. Eu já fiquei pensando, será que é o Abel do Palmeiras? O melhor time, o meu time ideal, que aliás o Vitor Pereira já falou publicamente que não tem time ideal, justamente para não ter esse compromisso, mas nessa situação precisa pensar nisso. O meu time ideal vou guardar para quando? Para quando? Talvez para o jogo com o Atlético Goianiense. E daí para trás... Ele falou isso? Não. Eu faço a dosagem. Não, eu estou imaginando. Tá. Eu faço se realmente o Atlético Goianiense é o mais acessível ou o menos inacessível nesse cenário, foco nesse jogo e daí para trás eu faço o meu planejamento de dosagem. Então você pensou mais ou menos como eu. Sim. Mas não tem como pensar nesse jogo lá na frente sem o Flamengo antes, né? Exato. Não tem como. Por isso que eu defendo entrar com os melhores. Eu não é que eu entendi também o raciocínio do professor e concordo nesse aspecto, mas é que não é que não tem como tu não começar com o melhor time. O jogo vai ser intenso, mas fisicamente tu pode botar outras peças depois. Até porque o jogo, por exemplo, no confronto com o Flamengo, ele está em desvantagem, já está perdido se ficar como está. Começa o jogo, ele está eliminado. Ele tem que buscar uma classificação, então ele coloca a melhor equipe. E tem um outro aspecto também importante, essa coisa de não ter time titular, pode ser para motivar o grupo e tal, mas é importante pelo menos que quando for poupar, não poupe o sistema e a maneira de jogar e jogadores improvisados em posições. Se a gente fala que o Lucas Piton e o Fábio Santos, por exemplo, o Fábio Santos não vai jogar em todas, eles não podem começar o jogo contra o Avaí 2 laterais esquerdos. Tanto que se viu que quando cada um estava no seu quadrado, né, cada um na sua posição, o feijão com arroz, que a gente estava falando do Atlético Mineiro, serve nesse aspecto também para o Corinthians. Cada um no seu quadrado, né? O Renato Augusto articulando, né? Entrando outros jogadores, o Fausto Vera, um segundo volante, aí entrou o Yuri Alberto, teve 3 atacantes, um de velocidade, um centralizado, o Roger Guedes na dele. Então, cada um no seu quadrado também é importante. Não adianta poupar e mudar o sistema todo do time, porque isso é complicado. Aí vai botar a linha de 3, depois a linha de 4. É isso que eu vejo que o trabalho do Vitor Pereira é muito bom, mas ele poderia fazer, sistematizar assim, quando poupar, trocar peças, mas deixar cada um no seu quadrado. Atenção, porque daqui a pouco teremos... problema que o trabalho dele.